Olá, como é que estamos? Você pode ver que eu estou aqui em mãos com uma, está mais perto, uma brochura, né, das Testemunhas de Jeová. Eu estava mexendo nas minhas coisas, meus papéis, anotações e tal, e encontrei lá essa brochura. A princípio eu pensei ser uma sentinela, uma despertar, mas depois eu vi que não era nenhuma das duas que eu teria pensado. Futuramente, se Deus permitir, nós vamos fazer um vídeo falando de algumas mentiras que eu encontrei nessa brochura. Eu não falo de ensinamentos enganosos, que é uma coisa diferente. Eu falo de mentiras ensinadas por essa brochura das Testemunhas de Jeová, tá, gente? Mas eu estava lendo o livro do profeta Isaías, no capítulo de número Isaías, capítulo de número 44 e versículo de número 6. E achei algo interessante. Achei aqui Jeová falando da sua divindade, revelando a sua divindade através de uma expressão. Veja o que diz o texto. Assim diz Jeová, ou assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Atenção. Eu sou o primeiro e eu sou o último. E fora de mim não há Deus. Eu digo que através dessa expressão, dessa frase, eu sou o primeiro e eu sou o último, Jeová, Deus, está tornando público ou pública aqui a sua divindade. Ele disse: antes de mim não existia nenhum Deus. Depois de mim também não vai existir nenhum Deus. Isso é expressar, é falar da sua divindade. Eu sou antes de qualquer coisa. Não existia nada antes de mim, muito menos um Deus. Depois de mim, Deus também nenhum haverá. Como que Jeová expressou isso? Dizendo, eu sou o primeiro e eu sou o último. Só que quando li essa frase, corriqueira, né? Mas quando li essa frase, o texto melhor é corriqueiro, né? É muito conhecido. Quando eu digo corriqueiro, é muito conhecido. Quando eu li essa frase, naturalmente a nossa mente nos faz lembrar que existem frases como estas citadas em outros lugares na Bíblia, em outros livros da Bíblia. Como, por exemplo, em Apocalipse, Apocalipse capítulo 1 e versículo de número 8, essa frase é repetida. Segundo as Testemunhas de Jeová, segundo a Bíblia das Testemunhas de Jeová, quem está dizendo esta frase em Apocalipse capítulo 1, versículo 7 e versículo 8 é Jeová. Não vou discutir isso agora, embora eu pense ou tenha como pensar contrário. Mas não vou discutir isso agora. O que eu quero lembrar é que essa frase é repetida em Apocalipse. Veja, 1, 7 e 8. Eis que vem com as nuvens. Pergunto, quem prometeu voltar com as nuvens? Ou voltar nas nuvens? Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sobre ele quem?
Sim, amém. Atenção, versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor na minha Bíblia, ou diz Jeová na Bíblia das Testemunhas de Jeová. Eu sou o que era, o que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Esqueçamos quem está falando aqui ou de quem o texto se refere. O fato é que o texto de Isaías, capítulo 44:6, é repetido em Apocalipse, capítulo 1, versículos 7 e 8. Eu sou o Alfa e o Ômega. Ele está dizendo, eu sou a primeira letra e a última letra do alfabeto. Aqui, ele fala da sua divindade usando o alfabeto grego, dizendo ser a primeira letra, o início do alfabeto, a primeira letra, e a última letra, o fim do alfabeto. Aqui ele fala da sua divindade. Não discutamos quem é que está falando aqui, se Jesus ou se Jeová. Quem está falando aqui, Jesus ou Jeová, está falando da sua divindade. Alfa e Ômega, princípio e fim. Segunda vez que essa frase, que essa revelação de divindade é encontrada na Bíblia. Primeira, Isaías 44:6. Jeová diz, eu sou o princípio e o fim. Ou melhor, eu sou o primeiro e o último. Dá no mesmo, né? A segunda vez é Apocalipse, capítulo 1, versículo 7 e 8. Só que nós encontramos mais uma ou duas vezes esta frase, esta revelação, essa ratificação de divindade no livro do Apocalipse. Apocalipse 1, versículo 17 e 18. Meu Deus do céu. Apocalipse, capítulo 1, versículo 17 e 18. Alguém está revelando a sua divindade, usando a mesma frase, a mesma ideia, o mesmo princípio de Isaías 44:6, Apocalipse capítulo 1, versículo 7 e versículo 8, e agora Apocalipse capítulo 1, versículo 17 e versículo 18. Vejamos. E quando o vi, caí em seus pés como morto. E ele pôs a mão direita sobre mim, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. Isaías 44:6, Jeová fala da sua divindade usando essa expressão, eu sou o primeiro e o último. Apocalipse capítulo 1, versículo 7 e 8, alguém, Jesus ou Jeová, fala da sua divindade usando a expressão eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Apocalipse capítulo 1, 17 e 18, alguém fala da sua divindade, reivindica a sua divindade dizendo, e quando vi, João narrando, e quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs a sua mão direita sobre mim e me disse, não temas, eu sou o primeiro e o último. Revelando, ratificando, confirmando, notificando sobre a sua divindade. Quem é que está falando em Apocalipse, capítulo 1, 17 e 18, ratificando a sua divindade? Vamos ver no versículo 18 quem é essa pessoa. Eu, o que vivo, fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Desculpa.
Esse silêncio eloquente pergunta e ao mesmo tempo responde. Quem é a pessoa que está falando em Apocalipse capítulo 1, versículo 17 e 18? Ratificando a sua divindade, tal como Jeová ratificou a sua divindade em Apocalipse capítulo 44, versículo de número 6. Lá Jeová ratifica a sua divindade, ao dizer, eu sou o primeiro e o último. Em Apocalipse capítulo 1, 17, 18, alguém que foi morto e está vivo para todo sempre, também ratifica a sua divindade, dizendo, eu sou o primeiro e o último. Existe ainda uma outra vez em que alguém, também no livro do Apocalipse, ratifica a sua divindade usando a mesma frase, a mesma ideia de Jeová. Em Isaías 44, 6, Apocalipse 1, 17, 18. E por que não citar Apocalipse 1, 7, 8? Vamos lá. Qual é a outra vez, Jorge? Apocalipse capítulo 22, versículo 12 e versículo de número 13. 22, 12 e 13. Vejam alguém ratificando a sua divindade. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Perguntinha básica. Quem é que cedo vem? Quem é que está vindo logo? Quem é que prometeu voltar? Esta pessoa vai estar ratificando a sua divindade no verso seguinte. Versículo 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Ou o primeiro e o último. Se Jeová está ratificando a sua divindade em Isaías capítulo 44, versículo 6, ao dizer eu sou o primeiro e o último, esta pessoa de Apocalipse capítulo 22, 12 e 13, também está ratificando a sua divindade ao dizer eu sou o primeiro e o último. O capítulo 22 de Apocalipse nos permite identificar de forma ostensiva quem é esta pessoa, porque ele próprio se apresenta. Apocalipse 22, versículo 16. Nós lemos o 12 e o 13, e agora o 16. Eu, Jesus, a pessoa que está falando no 12 e no 13, se apresenta agora no versículo 16. Você pode conferir, viu? Isso aqui não é malabarismo. Não é torcer as escrituras para calçar uma ideia, não. Confira comigo. Confira na sua Bíblia. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar essas coisas à igreja. Vou finalizar. Jeová ratifica a sua divindade em Isaías 44, 6, dizendo eu sou o primeiro e o último. Jesus ratifica a sua divindade em Apocalipse capítulo 1, 17 e 18, dizendo eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Jesus ainda ratifica a sua divindade em Apocalipse capítulo 22, versículo 12, 13 e versículo 16. No 12 e no 13, ele diz, eu sou o primeiro e o último, o princípio e o fim, o alfa e o ômega.
Uma vez eu discutindo esse assunto com uma testemunha de Jeová, ela querendo negar a divindade de Jesus, acabou confirmando com seu argumento pífio. No desespero de negar a divindade de Jesus, ela disse: não, tanto Jeová como Jesus são o primeiro e o último. Isso não nega a divindade de Jesus, isso confirma. Inclusive confirma a triunidade de Deus. Está aí nos comentários em um vídeo meu aí. Ela dizendo: não, Jeová e Jesus são o primeiro e o último ao mesmo tempo. Logo, se assim for, a testemunha de Jeová está confirmando a divindade de Cristo. Eu pergunto a você, testemunha de Jeová, tem como haver duas pessoas que são ao mesmo tempo o princípio e o fim? Duas pessoas que são ao mesmo tempo o alfa e o ômega? Duas pessoas que são ao mesmo tempo o primeiro e o derradeiro? Só há uma maneira de ver esse assunto. É pela triunidade de Deus, ou pela doutrina da Trindade. Confirmado em Apocalipse, a partir do texto de Isaías 46, a divindade de Jesus Cristo. Um forte abraço.